Oi, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sei que tá difícil, né? Tá complicado isso. Deixa eu tirar meu óculos e botar outro. Espera um pouquinho só, já volto. É. Bom, gente, tá difícil mesmo. Eu não tava conseguindo ouvir vocês, se vocês não estavam conseguindo me ouvir. Essa questão de plataforma de AD, aula presencial, aula não presencial, é muito complicado, mas tudo vai dar certo, tá? Logo, logo nós vamos estar em sala de aula, que essa ideia é muito melhor para uma aula como essa de clínica cirúrgica, né? Não é uma aula como ética profissional ou nutrição, que é muito, que a gente chama de muita teoria, tá? Mas na aula de clínica médica, clínica cirúrgica, ela é importante na instituição hospitalar, na unidade hospitalar, porque ela é aquilo que nós chamamos de o apoio do centro cirúrgico. O que seria o apoio do centro cirúrgico? Nós temos setores fechados na unidade hospitalar. Nós temos a UTI, que é um setor fechado, o centro cirúrgico, que é um setor fechado, o CME, que é a central de material, que é um setor fechado, e a hemodiálise, que também hoje é um setor fechado. Mas assim, o nosso paciente cirúrgico é aquele que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, uma cesariana, que tem bastante menina na sala, então vocês vão entender. Uma cesariana não pode ser feita numa sala de parto comum. Por quê? Porque essa paciente que vai fazer cesariana, duas coisas. Ela vai passar por um processo anestésico, né? Ela vai passar por um processo onde vai ter corte, vai ter sutura, né? Onde vai ter um trauma abdominal por causa da própria cesárea. Então, esse paciente nosso é um paciente que vai vir do centro cirúrgico com as seguintes definições, né? Por um exemplo, ele vai chegar lá, vamos dizer que a dona Maria José teve um parto cesárea, né? E chegou para nós. Né? Então, assim, essa paciente vai ter que, na hora que a gente for fazer a nossa anotação, nós vamos ter que saber que tipo de cirurgia foi, que tipo de anestesia foi, né? Se foi tudo bem durante o parto, se não houve complicações, nada disso, tá? Então, o que isso influencia na clínica cirúrgica? É o seu cuidado, que tem vários tipos de cuidados lá. Nós temos o cuidado perioperatório, pré-operatório, pós-operatório, transoperatório, tá? Então, o que significa isso tudo? Significa que o pré-operatório, que nós chamamos de imediato, que tá lá no coisa que eu mandei para vocês, na aulinha, significa o quê? O pré-operatório imediato desse paciente vai ser antes até mesmo dele chegar no hospital. Vai ser quando vai ser definida a sua cirurgia, né? Então, que tipo de definição? Tá tudo bem, ia ser um parto normal, mas de repente a mãe começou a apresentar uma série de problemas, tipo eclâmpsia, pré-eclâmpsia, sangramento. Então, nós vamos ter agora que fazer uma cesárea. Então, essa mãezinha, por exemplo, para vocês entenderem melhor, vai ter que passar por uma coisa chamada risco cirúrgico. Eu quero saber dela se ela tem algum tipo de problema, se ela é hipertensa, se ela é diabética, se ela toma alguma medicação, né? Então, isso é o que a gente chama de perioperatório imediato, ou seja, é tudo resolvido lá na sala do obstetra ou do cirurgião cardíaco ou do cirurgião vascular, não importa, tudo isso é resolvido antes. Então, nós chamamos isso de pré-operatório imediato, ok? Tá lá na plataforma de vocês que eu coloquei ontem. Outra coisa que a gente chama de pré-operatório é o pré-operatório imediato. Isso é questão de português. Um é imediato, o outro é imediato. Quando eu digo imediato, significa que é uma coisa que a paciente ou o paciente já está internado conosco lá na clínica cirúrgica, se preparando para passar por esta cirurgia, seja ela qual for,
né? Então, assim, nós temos assim, essa paciente é uma cesárea, um outro paciente idoso pode ter caído, quebrado o fêmur, vai colocar uma prótese, vai colocar um quadril novo. Então, ele internou com a gente. A partir do momento que ele internou, chama-se pré-operatório imediato, porque ali é que a gente vai fazer algumas coisas que são necessárias para ele ir para a cirurgia. Tipo, além do risco cirúrgico, da visita do anestesista, nós temos alguns cuidados de enfermagem para fazer para esse paciente, para ele ir para o centro cirúrgico. Aí nós temos uma outra questão chamada transoperatório. O que é o transoperatório? Transoperatório é quando o paciente entra no centro cirúrgico. Ele saiu do lado da clínica cirúrgica e entrou no centro cirúrgico. Então, ele fica lá no centro cirúrgico, na sala da RPA primeiro, né? Uma salinha antes. E aí, ele entra na sala operatória. No momento que ele é anestesiado, nós chamamos de transoperatório, que vai do início da anestesia até o final, ok? Aí, depois, nós temos o pós-operatório. Né? O paciente saiu da cirurgia, tudo bem, ficou na RPA, numa salinha que nós chamamos de RPA, que significa recuperação pós-anestésica, tá? Ele fica lá durante um tempo, por isso que às vezes vocês vão visitar alguém que acabou de fazer a cirurgia e a pessoa não desce, fica todo mundo agoniado, fica todo mundo preocupado, mas não é. É porque após a cirurgia, ele fica nessa sala. Por quê? Porque se ele tiver algum tipo de complicação anestésica, ele está lá pertinho do centro cirúrgico e não vai haver nenhum problema. Mas se o paciente passou bem, ponto, sem nenhum problema, vai para nós na clínica cirúrgica, vai voltar para nós e aí nós chamamos essa volta de pós-operatório imediato, que significa o quê? Ele acabou de chegar pra gente. Então, nós vamos ter que fazer todos aqueles cuidados básicos, né, que vocês aprenderam já em clínica médica, que é sinais vitais, olhar do curativo, tipo de cama, essas coisas todas que a gente vai ver durante as nossas aulas aqui comigo, tá? Então, nós temos esse pós-operatório imediato, que é quando ele chega do centro cirúrgico para nós. E aí, nós temos o pós-operatório também imediato. Significa o quê? Hoje ele operou a vesícula. Ficou com a gente lá na clínica cirúrgica hoje. Então, hoje, por exemplo, é quarta-feira, né? Então, ele fica o dia todo conosco. Aí, é imediato ainda, porque ele acabou de chegar conosco. Agora, no dia seguinte, já é um pós-operatório imediato. É quando? Quando o médico vai lá, tira o curativo, tira tudo e fala pra ele, ó, você tá de alta, vai pra casa, beleza? Não, sem nenhuma intercorrência. Que o grande problema da clínica cirúrgica, gente, a gente tem que observar são as intercorrências que ocorrem com o paciente no pós-operatório imediato. Significa o quê? Meu paciente veio bem. Claro, ele vai vir com dor, claro, isso é óbvio, né? Ele vai vir com cuidado de não levantar a cabeça, né? Por causa da anestesia, dependendo da anestesia que ele tomou, né? Vai ter aquele cuidado das grades elevadas, lembra grades elevadas? Porque numa dessa ele fica confuso e cai, isso causa problema. Eu mandei uma aula também para vocês lá na plataforma de segurança do paciente, justamente para isso, que a segurança do paciente ela começa quando o paciente entra na unidade hospitalar até ele sair. Tá? Então, ele tá lá, pós-operatório imediato. E aí, ele vai de alta. E aí, nós temos um outro pós-operatório que nós chamamos de pós-operatório tardio, tá? Que vai do momento que ele recebe a alta hospitalar até 7 dias após. Então, esses são o que a gente mais vai ver, né, durante toda essa disciplina. Porque todas as cirurgias têm tipos diferentes de atendimento, tá? Como assim, professora? Olha, é lógico que eu não vou tratar uma pessoa que tem 80 anos e acabou de fazer uma cirurgia da mesma forma que eu vou atender um jovem que tem 30 anos e acabou de fazer uma cirurgia, a mesma cirurgia,
né? Então são cuidados muito importantes que nós temos que ter na clínica cirúrgica. Não muda muito. Geralmente é cuidados, sinais vitais que vocês estão aprendendo a fazer agora na aula de técnicas básicas. Vocês vão aprender aqui comigo e com a professora Bárbara como fazer curativo, né? Em algumas situações. Nós sabemos hoje em dia que a maioria dos médicos, eles fazem o seguinte, eles fazem o curativo no centro cirúrgico, esse paciente fica com curativo no período de 24 horas, depois tira tudo. Fica só lavando com água e sabão e sorinho, porque nós sabemos, já aprendemos lá em clínica médica em técnicas básicas, né? Que quanto mais fechado fica o curativo, mais risco de infecção eu tenho. Então a gente tira o curativo. O primeiro curativo, eu vou logo avisando, não é você que faz, o auxiliar ou técnico ou enfermeiro, é o médico, o cirurgião que fez a cirurgia dele. Então ele viu que tá tudo bem, ponto final, pode deixar aberto e aí daí pra frente é você, auxiliar ou técnico, que faz o curativo. Geralmente água e sabão, sorinho fisiológico e mais nada, tá? Então nós temos esse cuidado. Alguns pacientes também voltam pra gente, por exemplo, como eu citei no início da aula, a cesariana, geralmente a paciente volta pra gente sondada. O que é isso, professora? Sondada? Sonda vesical de demora. Por quê? Porque durante a cirurgia, essa paciente não poderá ter libertos os esfíncteres, que se ela molhar o campo operatório, a cirurgia fica infecta. Então, o médico passa uma sonda vesical, ponto. Quando ela chega para você no andar, já vem uma prescrição, tipo uma prescrição, tá? Dizendo lá, retirar sonda vesical, ponto. A retirada da sonda vesical de demora de qualquer tipo de cirurgia é feita pelo auxiliar ou técnico de enfermagem. A única coisa que vocês não fazem é passar a sonda, mas conhecer o material, apresentar o material para o médico ou enfermeiro na hora, é isso que vocês têm que saber, tá? Agora, retirar pode, sem problema. Tá? Se tiver prescrito, tudo, crianças, tem que estar prescrito. Se não tiver prescrito, não tira. Se o médico chegou lá e falou assim, ó, quem tirou essa sonda se eu não mandei? Isso dá muito problema. Então, só façam o que está escrito, sabe por quê? Porque isso é ter o respaldo de que você fez um bom trabalho, tá? Então, essa é a coisa que vocês vão mais ver. Pré, pós, imediato, trans, intra, essas coisas todas. A gente vai vendo durante as nossas aulas. Na plataforma, eu coloquei um exercício respondido. Tá lá, questionário, né? Respondidinho, tá? Para que vocês possam ler e ver a diferença de um e do outro. E tem um outro, tá? Um outro exercício que é para vocês fazerem. Tá? É um exercício de fixação, um exercício de teste, certo ou errado, marca X, que vocês devem fazer e entregar o mais rápido possível para mim poder corrigi-lo e dizer aonde estão os problemas de vocês, ok? Então, assim, como eu estava falando lá na plataforma, e ficou ruim, internet ruim, eu sei que tem gente que tem internet no celular ruim, em casa também, eu também aqui tenho uma internet muito boa, mas assim, a Vivo de vez em quando me deixa na mão. Então hoje vai ser assim, vou fazer esse vídeo e a gente vai aprendendo aos poucos. Aí amanhã eu vejo se fica melhor e aí eu abro de novo o time link ou faço pelo YouTube novamente, tá? Então, lá na nossa aula de clínica cirúrgica, nossa primeira aula, nós temos as terminologias, né? Terminologia, gente, significa o quê? Você precisa decorar algumas coisas, tá? Por exemplo, histerectomia é cirurgia de retirada do útero, tá? Gastrectomia é retirada parcial ou total do estômago, né? Rinoplastia pode ser tanto plástica do nariz, né? Quanto uma correção de alguma coisa, tá? Traqueostomia é uma abertura na laringe para que possa passar um tubo para esse paciente respirar melhor, tá? Então, nós temos aí o que nós chamamos de prefixos e sufixos dentro das terminologias da
clínica cirúrgica. Porque você tem que saber que tipo de cirurgia foi feita para poder conhecer a anestesia que foi realizada e como que vai ser o pós-operatório dele, tá? Outra coisa que também é importante é que algumas coisas a gente precisa, como é que chama? Decorar. Parece brincadeira, né? Mas tudo nessa vida a gente precisa decorar às vezes, né? Para não esquecer nunca mais, para não passar vexame. Como eu digo, sempre, principalmente nas minhas provas, eu sempre falo, algumas coisas tem que decorar sim, tá? Então, o que é que a clínica cirúrgica faz? O que você vai fazer na clínica cirúrgica? Você vai fazer o seguinte, você vai orientar a permanência de jejum de acordo com a prescrição, né? Inclusive líquidos, inclusive comida, tudo, tá? Vocês vão realizar sinais vitais, PA, pulso, temperatura e respiração. Vocês vão verificar peso do paciente, né? Realizar os preparos, como eu já falei, pré, pós-operatório, orientar a higiene corporal, vestir o paciente. Nós sabemos que quando o paciente vai para o centro cirúrgico, ele não vai com essa roupinha bonitinha, ele vai com uma roupa toda especial, uma camisola, uma touca, um propé, tá? Vocês vão também administrar medicações pré-anestésicas que têm que estar prescritas. Se não estiver nada prescrito, não adianta fazer, tá? Que não é da sua alçada, tem que estar prescrito. Prescreveu o médico, o que ele vai mandar fazer? Ou uma morfinazinha, ou um tramalzinho, uma coisa assim, tá? Uma coisa desse tipo. E assim, você que não preparou todo o seu paciente, você vai olhar o quadro, né? E vai falar, olha, a cirurgia dele é às 8 da manhã. Então, você fez tudo isso e vai encaminhá-lo para o centro cirúrgico, tá? Como que você vai fazer isso? Tudo é escrito, tá, gente? Tudo é escrito, tudo escrito. Não existe nada que não esteja. O que não tiver escrito, você não faz, tá? É respaldo seu para você não ter problema no futuro, tá? Outra coisa importante que você vai fazer na clínica cirúrgica é o seguinte, é conversar com este paciente. É claro que o risco cirúrgico já foi realizado, tá? Já foi realizado sem nenhum problema, passou lá no pré-operatório imediato, o anestesista veio, conversou. Olha, ela diz, o paciente diz que não tem nenhum processo alérgico. O que é processo alérgico? Esparadrapo, medicação, né? Algumas coisas. Então, geralmente, quando acontece do paciente, por exemplo, ser alérgico à dipirona ou alérgico a bezetacil, o que faz? O médico vai colocar bem grande aqui em cima, alérgico, em negrito, para que você não faça, tá? Porque se você fizer, pode levar ou não o óbito ao paciente. E você pode ser mandado embora e ser cassado pelo conselho, porque não leu a prescrição médica, tá ok? Então, isso é muito importante. Então, olha o que vocês vão fazer, quanta coisa vocês vão fazer lá na clínica cirúrgica. Orientar o jejum do paciente. Gente, deixa eu contar, eu sou uma professora que eu tenho vários causos para contar. Cuidado, quando o paciente é muito teimoso, principalmente idoso, você deve trancar o banheiro. Sabe por quê? Porque às vezes o médico falou para ele assim, olha, não é para beber nada. Nem uma gole d'água, nem nada, a partir das 10 horas da noite de hoje. Mas aí, às vezes, ele tem sede durante a madrugada, ele levanta. Sabe onde ele vai beber água, gente? No banheiro. E se ele for com essa barriguinha cheia pro centro cirúrgico de água e na hora precisar de uma intubação orotraqueal ou na hora da anestesia acontecer alguma coisa, a responsabilidade também é sua. Isso chama-se segurança do paciente, não é maldade, não é que eu queira deixar o velhinho, o idoso lá sem água, não, é porque eles são teimosos, algumas das vezes eles são bastante teimosos, tá? Então, outra coisa que vocês não vão ter que controlar, desde a hora que ele entra internado com você na clínica cirúrgica para a cirurgia, até o final, vocês vão ter que ver pulso, respiração, PA, tudo. Sinais vitais, que vocês já aprenderam lá com a professora Bárbara, tá? Então, isso é importante. Quanto ao peso, nem sempre o médico pede o peso do paciente, mas se tá lá escrito na
prescrição, pesar o paciente, você pesa. Higiene corporal, o que é isso? Eu vou mandar o paciente para cirurgia sujo, sem banho, a não ser que seja uma cirurgia de trauma. O paciente veio da rua atropelado, baleado, esfaqueado, escambau, aí não tem como. Mas quando o paciente está internado, claro que você vai fazer o seguinte, na manhã seguinte, você vai lá no quarto do paciente, olha, dona Maria, olha, seu José, eu quero que a senhora vá tomar seu banho. Ela tomou o banhozinho? Beleza, você dá a roupinha do centro cirúrgico sem nenhum probleminha, tá? O que a gente pede, geralmente quando é uma mulher mais jovem ou uma mulher muito vaidosa, é que na hora que for para lá internar, que tire os esmaltes, tá? Por quê? Porque durante a cirurgia o paciente pode ou não ficar entubado, né? Ou não, pode ou não, tá? E ele vai ficar lá com aquele aparelhinho, né? No dedinho lá que vocês já sabem qual que é, o oxímetro de pulso. E algumas vezes pode ocorrer durante a cirurgia alguma anormalidade. Então pode haver anóxia, hipóxia, falta de oxigênio. E aí se a pessoa tiver com esmalte vermelhão na mão, o médico não vai poder ver que a ponta das unhas está roxa, que é um sinal de hipóxia ou de qualquer outra ocorrência estranha. Então você vai fazer o quê? Você vai tirar os esmaltes, você ou pede para ela tirar, tá? Maquiagem não, de jeito nenhum. Esse negócio de mulher bonita em centro cirúrgico é coisa de filme, Grey's Anatomy, tá? Essas coisas. Não tem isso. É sem maquiagem, para mim poder saber como que tá a cutis do paciente, se ela tá corada, descorada. Isso é importante também, tá? Outra coisa que é muito comum acontecer. O pessoal esquece que o idoso ou a pessoa mais jovem usa prótese, né? Todo mundo sabe que é prótese, né? Então, às vezes a pessoa vai embora pro centro cirúrgico com a prótese. Aí o anestesista vai entubar, descobre que o paciente tá com uma prótese. Adivinha quem vai ouvir? O paciente, ele, o médico, não, é você. Porque você que tem que fazer essas coisas. Olhar tudo isso, tá bom? Tem alguns casos, galera, que o médico pede o que nós chamamos de flit enema, tá? O que é o flit enema que a gente precisa fazer? É como se fosse uma lavagem mais rápida. O paciente faz a lavagem um dia antes ou sempre é um dia antes, nunca é no dia, tá? Então ele já vai estar prescrito, tá, gente? Prescritinho lá, flit enema. Outra coisa também, tricotomia. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra, mas tricotomia significa retirada de pelos. Seja da onde for fazer a cirurgia, tá? Então, nem sempre a tricotomia hoje em dia é feita. Por quê? Quando você raspa com a gilete, você deixa aberto poros que vão fazer o quê? Sinais de infecção. Então, muitas das vezes o médico prefere que não faça, a não ser que seja aquele cara super cabeludo no peito, que vai fazer uma cirurgia cardíaca, aí não tem jeito, tem que fazer, passar a maquininha, tirar tudo, tá? Mas nem sempre. Tem médico que pede, tem médico que não pede. Com relação às sondas, se é uma cirurgia gástrica, né, cirurgia de estômago ou qualquer outra coisa parecida, nós temos que passar uma sonda que nós chamamos de sonda gástrica. Não é a sonda nasointeral, aquela fininha que vocês conheceram lá em técnicas básicas. É uma sonda mais grossa que você vai introduzir no nariz do paciente e deixar ele, o quê? Lá embaixo, porque eu quero tirar lá de dentro o que tem para ele poder fazer a cirurgia gástrica, ok? Essa sonda em especial, a sonda gástrica, o auxiliar e o técnico podem passar normalmente. A técnica é igual a da sonda nasointeral, tá? E vai estar também prescrita. Se não estiver prescrita, não rola, tá? Se não estiver prescrito, não passa nada. De repente, lá no centro cirúrgico, o médico resolve passar, ele mesmo passa, ou o anestesista, tá? Então, tudo isso vocês vão ver durante as nossas aulas. Mas na primeira aula de hoje, é isso que vocês têm que saber.
os sufixos, os prefixos. Para que você vai estar lá na clínica cirúrgica? Não é para ficar no posto de braço cruzado, né? Nem nada, é trabalho, né? E é muito importante esse trabalho da clínica cirúrgica, porque se você não conseguir, vai dar problema, ok? Eu vou dar um tempinho aí de uns 5 minutinhos e aí continuo.